A gente começa o programa de hoje falando sobre um vídeo polêmico que foi postado nas redes sociais do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nele, um leão, que seria, né, representando o próprio presidente, é caçado ali por diversas hienas. A gente tem uma matéria, acompanha e depois comenta. No vídeo, o leão, identificado como Bolsonaro, é cercado por uma alcateia de hienas, que atacam o rei dos animais. As hienas, conhecidas como predadoras ferozes, são identificadas como veículos de comunicação, partidos políticos, inclusive o PSL de Bolsonaro, e instituições, entre elas OAB e STF, o Supremo Tribunal Federal. O leão resiste até a chegada de outro animal da mesma espécie, que afugenta as hienas. O vídeo, de cerca de 1 minuto e meio, termina com uma mensagem pedindo apoio ao presidente. Pouco depois, o vídeo foi apagado da rede social de Bolsonaro, que é administrada pelo filho Carlos e por assessores. Tadinho do Leão Bolsonaro sendo caçado por várias hienas, mas o presidente da República hoje já pediu desculpa por esse vídeo, né? Ele disse que não deveria, que foi um erro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, criticou muito a postagem desse vídeo e pegou mal, né, Zezé? Ninguém, assim, no Supremo Tribunal Federal chegou a esse vídeo, né? Chegou a ser muito criticado. Os ministros até já acionaram o presidente do STF, o Dias Toffoli, para ver se toma alguma atitude, porque não dá para um presidente da República ficar... Tudo bem, a gente sabe que provavelmente não foi o Bolsonaro quem postou isso, mas um perfil oficial de um presidente da República não pode atacar uma outra instituição como ele atacou o Supremo, né? Não, não pode. Não interessa que tenha sido ele, que não tenha sido ele. Quem foi, que a gente já imagina que tenha sido o tal Carluxo, né, que fez essa asneira, mas ainda assim o nome ali na página é do presidente da República, tudo que é publicado ali é com a conivência dele. Pronto, ele é solidário em qualquer coisa que seja publicado, sendo que ele que permite que outros usem a senha dele. Assim... o Celso de Mello, eu ando meio mordida com ele, porque eu acho que ele defende muito o Supremo e não nos defende, né? É um cara brilhante quando é para defender os colegas e tudo mais, né? Mas, nesse caso aqui, eu fico com o que nós mesmos, nem precisava ter se manifestado, né, o Celso de Mello, porque eu fico com o que nós mesmos sentimos. Assim, quando eu vi esse vídeo, eu tive a sensação, assim, de um cara incitando a violência. Sabe? Tipo, olha aqui, os bolsomínios, vocês que estão comigo, está acontecendo isso. Então, vem aqui, ô conservador, patriota, para me defender desse bando de gente que quer acabar comigo, mas não é acabar comigo, desse bando de gente que pensa diferentemente do que eu penso. E a democracia, aliás, ela exige que se pense diferentemente. Assim, foi muito surpreendente ver um vídeo tão... ao mesmo tempo, é um vídeo infantil. Ele é tosco, né? Ele é tosco, ele é inacreditável. É inacreditável que a gente tenha um governo que seja composto por figuras tão rasas, tão rasas. É isso que eu sinto. O Rose, e a mídia, mais uma vez, sendo atacada, né? Porque ali a gente vê o logotipo da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão. Ou seja, não pode, né, fazer nada, nenhuma matéria que aponte ali, que faça críticas ao governo. Não, eles querem que a imprensa seja apenas para agradá-los, né? E, sei lá, enaltecê-los. Olha, todo projeto que namora com o autoritarismo, o primeiro inimigo é sempre a imprensa e é sempre a mídia. E esse autoritarismo, ele não tem só a digital de direita, não, de esquerda também.
Então, a mídia, nos últimos anos no Brasil, ela tem sofrido, né? Às vezes é uma perseguição, tanto nos governos Lula, e aí todo mundo, os petistas, os esquerdistas, lançavam uma artilharia contra a mídia e agora a direita faz a mesma coisa. Eu gostaria de chamar a atenção que na nota de desculpa, ou pelo menos na fala de desculpa do Bolsonaro, ele se referiu apenas ao STF. Né? Pelo que eu entendi, ele não pediu desculpa em relação aos outros, as outras instituições que estavam nesse vídeo. Então, você tem o OAB, você tem a mídia, você tem partidos políticos, aquela coisa toda. E foi perguntado, Zezé, para ele em relação ao Carlos, se foi o Carlos a autoria. Aí, olha o que o presidente respondeu, abre aspas. Não se pode culpar o Carlos. A responsabilidade final é minha. O Carlos foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e é comum qualquer coisa errada em mídias sociais culpá-lo diretamente. A responsabilidade é minha, tem mais gente que tem a senha. E não sei por que passou despercebido essa matéria aí, disse o presidente. Ou seja, ele sempre protege o filho. O fato é que a impressão, e esse vídeo, ele é um vídeo que seria utilizado, Zezé, em campanha política, e um vídeo bem ruinzinho, bem fake news mesmo, que você joga lá para poder atacar. É um vídeo agressivo que traz, né? Porque o que me preocupa nesse vídeo é o conteúdo dele. Então, o conteúdo diz o seguinte, ó, existe um herói, existe um defensor e existe um que está certo. O resto, as hienas, a imprensa, os partidos, o STF, estão todos errados. E vocês precisam, como a Zezé colocou, vir aqui e nos proteger para a gente poder lutar contra isso. Ou seja, seria um anúncio de uma ditadura, de um golpe? São questões que a gente precisa se preocupar, porque essas mensagens que são enviadas, elas acabam trazendo um conteúdo que, para um país democrático, é muito preocupante, Ou seja, então, no Brasil, ninguém pode pensar diferente dos bolsonaros. Ninguém pode criticar as medidas que um presidente está tomando. Num país que é democrático, você vai sim apontar erros e vai apontar acertos. E sinto muito. O Bolsonaro pode ter alguns 2 ministros que ainda estão, Zezé, ficando em pé nesse governo de 8 meses e que já tem uma série de erros. Você tem o ministro da Infraestrutura e o ministro da Economia que estão conseguindo, Zezé, trazer e emplacar projetos que são importantes para o nosso país. Mas nós não tivemos ainda nenhuma resposta pela redução do desemprego, nós não tivemos resposta para a redução da crise econômica e a expectativa que nós temos é uma expectativa muito ruim ainda para o ano que vem. Claro que tivemos a aprovação da Previdência, que vai ter um custo, mas também foi aprovada sem a retirada de privilégios. Então, assim, o Bolsonaro, ele precisa dar um basta na família, só que ele não dá. Quando ele vem com essa fala e diz que o Carluxo não é culpado de nada, às vezes ele está fazendo o quê? Passando a mão na cabeça, como sempre. É um homem de 36 anos, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Parece não estar nem um pouco preocupado com as pautas locais, né? Porque a função dele é administrar as redes sociais do pai. E é tratado como uma criança, como um moleque, um menino inocente, coitadinho dele. Isso é revoltante, 36 anos nas costas, sabe? Vai trabalhar pelo Rio de Janeiro, você é vereador, tem um mandato, larga o Twitter, larga as redes sociais do pai e vai trabalhar, Carlos Bolsonaro. Pelo amor de Deus. E você que provavelmente tem gente mandando aí mensagem no nosso WhatsApp, mas vocês só xingam Bolsonaro. Eu lembro uma frase do Milor Fernandes, que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Alguém quer completar mais alguma coisa? Eu acho o seguinte, sabe? Todas as críticas feitas até hoje, ao longo desses meses de governo, né, tem a ver com alguma coisa dita, alguma coisa sugerida pelo presidente da República e que não cai bem. Sabe, porque medidas efetivamente foram poucas. Não vi quase nada em termos de governo, né? Vi aí a reforma da Previdência, ótimo, a gente bate palma, mas todo dia o que a gente pergunta é:
a hora que acorda. O Bolsonaro abriu a boca ontem, porque a chance dele, quando ele abre a boca, ou quando os filhos dele abrem a boca, é de ser alguma coisa desagregadora, sempre desagregadora. Sempre um discurso chamando só aqueles 20% de soldadinhos de chumbo que se dizem ao lado dele e não contemplando mais nada o que pensa essa sociedade brasileira tão diversa. Que é uma sociedade que tem gay, que tem machista, que tem branco, que tem preto, que tem evangélico, tem ateu. Tudo. Então, contempla esse povo. Fala com esse povo, com essa massa de brasileiros, né? E fica esse moleque louco lá, fazendo besteira. É um bobo. Moleque não, um homem barbudo que tem que... Gente, mas vamos combinar. Estou irritada também. Olha, que é assim, eu não acho que ele seja... Ele é um moleque nas atitudes, mas ele não é um moleque sem ter o aval do presidente. Ele não é um moleque sem ter ele tem a legitimidade do governo. Ele derrubou ministros. Sim. Ele fez mudanças. Ele e tem uma outra coisa. E tem uma outra coisa que é muito mais grave nessa democracia que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Existe dentro do Palácio do Alvorada o gabinete chamado Gabinete do Ódio, que são militantes do PSL, do governo Bolsonaro, ou não são nem do PSL, são bolsonaristas, que trabalham para poder destruir a reputação de pessoas que pensam diferente do Bolsonaro. Se tiver qualquer crítica, eles vão lá, destroem, mesmo que essas notícias sejam falsas. Então, nós vivemos hoje no nosso país... Para difamar. Para difamar, exatamente. Então, nós vivemos no nosso país hoje uma questão séria, onde não há mais, Zezé, a seriedade de você debater ideias. O que você tem é o seguinte: se você não concorda comigo, você é meu inimigo, eu vou para a guerra contra você, mesmo que os meios que eu vou usar para te destruir sejam falsos e sejam sujos. Então, assim, o nosso país ele tem que ser muito maior do que esse gabinete do ódio, do que esses filhos do Bolsonaro. Aliás, o gabinete do ódio é montado pelo Carlos Bolsonaro. São pessoas da confiança dele que estão ali. É isso. Mas então, Zezé, só quem pode dar um basta nisso é o presidente da República. Ou bastar o presidente da República, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Mas a impressão que eu tenho é que o Jair Bolsonaro não ouve conselho de ninguém também, né? Então, mas até quando? Até quando ele vai permitir e ele próprio vai ser o mentor de outras barbaridades aí que nos indignam todo santo dia. Todo santo dia. Olha, é um cara que vai para uma China, dá visto para todo mundo lá, não precisa mais reciprocidade. É um cara sem ouvir os órgãos de segurança, o Itamaraty, ninguém. Ele vai fazendo as coisas que as consequências somos nós, depois que pagamos. Então, é fácil, né? Você vai, faz, continua fazendo, nada acontece com você e quem vai pagando as contas manda a fatura lá para baixo. O lá para baixo somos nós. Agora, uma coisa que eu acho que a gente já vai chamar o break, mas uma coisa que é muito séria e que todo brasileiro precisa prestar atenção. Eu lembro, Zezé, que uma vez, quando o Kim Kataguiri veio dar entrevista pra gente aqui no Bastidores do Poder, aquele Arthur, que é o deputado estadual, Mamãe Falei, eu tive uma discussão com ele aqui no corredor, fora do estúdio. Eu disse para ele: vocês serão responsabilizados por aquilo que vocês falam. Porque uma pessoa que é pública, ela tem que ter a responsabilidade de divulgar e compartilhar aquilo que vai trazer para a coletividade um crescimento e não destruição. E aí, se você olhar o vídeo, o MBL hoje é uma das hienas, é alvo, porque o MBL percebeu que tinha partido para o ódio, que estava fez uma meia-culpa, mudou de posição e agora virou inimigo. Ou seja, gente, será que esse pessoal... O PSL é inimigo para eles. Mas é inimigo porque mudou, porque não está obedecendo às ordens. Nossa, então, você percebe, Zezé? Então, assim, gente, precisa ter responsabilidade com aquilo que é divulgado nas redes
redes sociais. Eu tenho falado, muitas vezes a pessoa que recebe, ela compartilha notícias falsas, que a gente sabe que são geradas pelos robôs, que é para poder te cegar. Então, assim, a pessoa precisa aprender a olhar e falar o que isso tem de mentira. Porque senão, sabe o que nós vamos ter? Eleições contaminadas, como nós já tivemos aqui no Brasil e fora do Brasil. Um político sendo eleito, Zezé, por mentiras.